Papo de café, papo de café. O que é papo de café? Papo de café Olá, internauta, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Papo de Café. E dessa vez nós vamos continuar então os assuntos que estavam falando sobre o revogaço, né? Aquela porção de medidas, porção de portarias que foram revogadas assim que o atual presidente, o Lula, entrou. Ele, assim, logo nos primeiros dias, resolveu mudar, né? Cancelar algumas medidas, algumas portarias que tinham sido assinadas e criadas então no governo anterior, né? Então beleza, vamos então analisar cada um deles e assim a gente poder debater aí no seu café, né? Na sua escola, no seu trabalho, né? Com seus amigos, seus familiares, né? Pra você bater um papo aí no café, beleza? Então vamos lá. Então, ó, a gente já falou então da educação, hoje nós vamos entrar então na saúde. Um tema que foi revogado foi o lance do aborto, né, de um procedimento que que começou a passar a ser obrigatório, né, desde 2020 e isso ficou um pouco meio que complicado porque ele adicionou uma característica aí nesse processo do aborto. Veja, nós estamos falando de abortos legais, tá? Antes de todo mundo já vir cair matando em cima aqui do meu canal. Mas fique à vontade, viu? Pode cair matando, não tem problema nenhum não. O importante é divulgar, é falar, né? Se você gostar do tema, gostar do assunto, não esquece de deixar aquele like, né? De assinar o canal e receber mais vídeos aqui do canal do Professor Paulo Góes, que a nossa ideia aqui é divulgar física e matemática, incluindo no meio vídeos aleatórios como esse papo de café que vamos ter aí todo dia, ou dia sim, dia não, beleza? Muito bem, então vamos lá. Então continuando, o que acontece? Lembra então que o aborto existem, nós estamos falando de abortos legais, né? O aborto legal pode acontecer em 3 ocasiões, né? Um é em caso de gravidez mediante estupro, né? Outro no caso de grave risco de vida à mãe, beleza? E o outro em caso de má formação cerebral, beleza? Muito bem, exatamente. Agora, veja só, no caso do estupro, né? Que já é um caso extremamente complicado, veja só que nesses 3 casos, né? Temos aqui um que é grave risco de vida, né? Ok, indiscutivelmente, você acaba, infelizmente, tendo que tirar o feto, beleza, né? No caso, então, da anencefalia, né? Também você precisa tirar o feto, né? Beleza, ok? Porque você sabe que ele tem, né? Essa má formação cerebral vai ocasionar uma baixa qualidade de vida e até uma brevidade de vida muito grande, né? Acaba que as crianças que nascem com anencefalia, com a má formação cerebral, elas chegam a ter pouquíssimos meses, pouquíssimos anos de qualidade de vida, às vezes péssima qualidade de vida, e eles não conseguem realmente ter uma história. É claro que é uma vida, não estamos sequer comentando aqui a respeito disso, não é esse o lance. O lance né, a gente está falando aqui que a escolha do aborto tem que ser da mãe, certo? E os casos, eles têm que ser completamente, tem que analisar em cada caso, entende? E tem que entender que eles têm que ser feitos de formas legalizadas, né? Lembrando então que o aborto já é legalizado há mais de 80 anos, né? Já pela lei, já está na Constituição, tá tudo certo, e aí tá tudo beleza. Então vamos lá, vamos agora entrar nesse ponto da revogação. Por que houve essa revogação aqui nesse começo de ano? Né? Porque é o seguinte, uma parte, né, da portaria que foi assinada pelo Eduardo Pazuello, o ministro da Saúde na época, foi o seguinte, ele meio que exigia da mãe uma assinatura ali, uma declaração na hora do aborto, onde ela teria que dizer por quem que ela foi, ou por que ela está abortando, né? Ah, foi em caso de estupro, sim. Conhece o estuprador? Porque às vezes pode acontecer, né? Ah, conheço, se conheço, ele é um homem apenas. Cara, tipo, ela vai fazer meio que um BO ali, né? Só que isso dentro do hospital, se liga. Ainda assim, você teria que ter a assinatura de 2 profissionais da saúde indicando que ela tá se declarando ali, enfim, tá fazendo esse tipo de aborto e o porquê que ela tá fazendo um aborto. Beleza, isso aí, cara, né? Eu fico imaginando o seguinte, veja, essa é uma situação um pouco complicada pra mãe. Eu fico imaginando, eu não sou mãe, não sou nem pai, entende? Então realmente eu sei que
cada um tem o seu momento, mas eu acredito muito que um caso de estupro, que é uma situação complicada, veja, o estupro dentro da lei, você não precisa ser um estupro forçado, saca? Tem aquela situação em que a mãe não quer engravidar, ou seja, a mulher não quer engravidar, já falou que não quer engravidar, tá tudo certo que não quer engravidar, o marido ou então o namorado tá sabendo que não quer engravidar, mas ele quer engravidar, então ele fala, beleza, vai lá e resolve tirar o preservativo durante a transa. Aí não dá, né? Durante o ato sexual ele vai e tira o preservativo sabendo que ela não quer engravidar. Faz isso de má fé, né? E isso pode ser considerado estupro também. E ela também tem o direito de abortar nesse caso também, entendeu? Então preste atenção nessas situações, são detalhes. E aí, só que veja, isso, primeiro tem todo um constrangimento, que tudo começa, né, quando se trata de um relacionamento assim tranquilo, mas tem esse estupro que não é forçado, né? Você ainda tem uma decepção que você meio que às vezes termina relacionamento, tem todo um problema, mas tem o problema do forçado, né? Aquele criminoso, aquele maior criminoso ainda, né? Que age com a violência, né? Que tem todo dia relatos aí de mulheres, garotas sendo estupradas todos os dias. Aí você tem e isso tem que ser punido e tem que ser investigado e tem que ser rapidamente resolvido. Só que aí o que acontece? Veja que a gente tem que entender que o estupro, ele não é, né? Tipo, o estupro, ele nesse caso de estupro, é claro que o estupro, ele é um caso criminal, certo? Não é um caso de saúde, certo? Então quem vai tratar o estupro é, né, a polícia, beleza? Agora, quem vai tratar do aborto que veio decorrente do estupro é a saúde. Então você não pode misturar essas duas coisas. O estupro, ok, ele é policial, né? Ele é um caso de polícia, beleza. Mas o aborto, ele é um caso de saúde. Então você não pode meio que misturar essas coisas, porque meio que perde um pouco de jurisdição aí, entendeu? Então, vamos analisar esses pontos, tá? Vamos aí, a ideia aqui do Papo de Café é trazer esse tema aqui, né? Pode ser um tema pesado, mas enfim, a gente vai trazer temas pesados e leves. Aqui a ideia é ter informação para você poder criar a sua opinião, beleza? Então, vamos aí. Então, o que você pensa? Veja, além disso, também tinha uma coisa nessa portaria, né? Veja, na portaria, então, ela obrigava a mãe a escrever relatos sobre o estuprador, ou seja, faz ela voltar a cena, né, na mente. E isso é meio chato, isso não agrega, isso não ajuda na saúde, né, naquilo que tá, porque ela já quer fazer o aborto, porque já quer meio que esquecer. Beleza. Outra coisa que essa portaria pede é que o médico, ele mostre, ele meio que informe a polícia. O médico tem que informar a polícia que tá fazendo um aborto. Mas cara, eu acredito que a polícia já saiba do estupro, entende? Eu acredito que isso já tenha sido um passo anterior até a chegada da paciente ali, entendeu? Né? Mas enfim, eles colocavam isso como uma obrigatoriedade. Uma outra coisa que colocavam também como obrigatoriedade, isso é uma coisa que até pode ser uma boa, é o seguinte, seria armazenar o feto. Entendeu? Ou seja, ele pede para os hospitais que fizerem o aborto legal, mediante estupro, eles armazenem o feto até para ter material genético para poder identificar algum criminoso por aí. Isso é uma coisa que há controvérsias, né? Você não precisa armazenar um feto inteiro, você pode armazenar, e também vale a pena armazenar, também não é só o feto inteiro, tá? Ele pede para armazenar não só o feto inteiro, mas também como algumas partes, se puder, no caso, por exemplo, de sucção, de curetagem, enfim, tá? Então, veja só que interessante, essas duas coisas, elas foram, então, revogadas. Então, ou seja, agora o médico não precisa mais informar a polícia no caso que ele está fazendo um aborto legal. E a mãe também não precisa ficar passando mais um BO, fazendo mais informação de BO ali, né? O que você acha dessa revogação? Você é a favor, né, de que o médico tenha que informar a polícia, né, que está fazendo um aborto? Ou realmente você tá sabendo que o médico tem que ir lá fazer o aborto porque tem que cuidar da saúde da mãe, né?
beleza? Pensa aí, que eu acho que isso aí é uma coisa legal pra gente trocar uma ideia aqui, beleza? Depois a gente volta aqui pra falar sobre um outro lance da saúde que também foi revogado, mas pra esse papo de café, acho que esse assunto já tá bacana pra gente bater um monte de papo aqui, beleza? É isso aí, turma, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, chegaram até aqui, dá aquele like, aquele joinha, assine o canal, né? Aquele sininho pra receber nossos vídeos aí. E lembre-se sempre, saboreie o seu café, saboreie a vida, beleza? Até a próxima.